Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou fazer uma listinha de celulares até R$ 1.500 que valem a pena, pelos quais vocês podem estar comprando um celular muito interessante por um preço mais acessível, pois não é todo mundo que tem condições de pagar 15 mil no iPhone ou comprar um celular dobrável de alguma marca por aí. Começando a lista pelo Redmi Note 11, que tem um processador Snapdragon 680 4G. É um processador bem interessante, tendo em vista o preço, que ele está ali mais ou menos na faixa dos R$ 1.200 pela internet. Não sei, na loja física vai estar um preço bem maior, não vai ser interessante. Mas na internet está com preço bom, e ainda mais sendo no Brasil, né? Nem importado. Tela AMOLED de 90 Hz com som estéreo, ou seja, um bom conjunto de multimídia, com a proteção Gorilla Glass 3, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 e com as suas câmeras traseiras, a principal de 50 megapixels, a ultra-wide de 8 megapixels, o sensor macro de 2 megapixels e um sensor de desfoque de fundo de também 2 megapixels. Da sua excelente tela AMOLED, vai ter uma ótima duração de bateria e um ótimo tempo de recarga também. Mas como é comum da Xiaomi, ele não tem um bom gerenciamento de RAM. A câmera macro, além de ter poucos megapixels, ela não vai ter foco automático e ele falta NFC, só para completar o conjunto. Está mais ou menos na faixa etária de R$ 1.200, pode ser encontrado um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, só que já na versão de 128 GB, ou seja, uma boa quantidade de memória por um preço muito interessante pelo conjunto geral. A única coisa que falta nele, assim, para torná-lo realmente interessante, além da melhora do sensor macro, poderia ser o NFC, como já falei, que deixaria ele mais completo, mas uma coisa que não é tão importante para muitos. O próximo smartphone da lista é um lançamento da Motorola, que já está com um preço bem interessante, que é o Moto G52. Ele contém uma tela de 6.6 polegadas POLED com a taxa de atualização de 90 Hz. Ele também contém um som estéreo. Ele vem com um processador também Snapdragon 680, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Vem apenas com três câmeras traseiras, a principal de 50 megapixels, a ultra-wide também de 8 megapixels e a última que é mais um sensor de desfoque de 2 megapixels e a frontal de 16 megapixels. E na parte de conexão não vou me estender muito, pois a maioria dos smartphones vai ser a mesma linha: 4G, Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. Além da sua tela muito interessante, do seu som envolvente, ele também vai ter uma ótima duração de bateria. Mas, em contrapartida, ele não vai ter um carregamento tão rápido. O desempenho dele em multitarefa com vários aplicativos em aberto em segundo plano não vai ser dos melhores. E as câmeras, mesmo tendo, né, uma quantidade de megapixels interessante, não vai ser empolgante. Não vai ser, não vai ser um smartphone pelo qual você vai querer comprar pelas câmeras, porque ele não está nem perto de ser boas. Agora, continuando com a lista, vamos ter o Galaxy M23, que vai ter uma tela de 6.6 polegadas TFT LCD de 120 Hz. O som dele já não é estéreo, ou seja, comparado aos outros, ele está bem menos interessante na parte sonora, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro, mas ele vem com um processador 750G, algo que, pela faixa de preço abaixo dos R$ 1.500 é muito interessante, tendo em vista ainda mais que é um processador poderoso nessa faixa etária de valor. As câmeras traseiras dele vai ser também, novamente, uma de 50 megapixels principal, uma 8 megapixels ultra-wide e a terceira, que vai ser um sensor de 2 megapixels, pelo qual eu não vi direito do que é. Não sei se é um sensor macro ou sensor de desfoque. Mas pela qualidade não vai fazer nada interessante. E a câmera frontal vai ser de 8 megapixels. Pelo preço dele atual, tem um processador que funcione o 5G, além também de
pelo poder que tem o 750G da Qualcomm, ele é muito bom. E vai ter uma tela 120 Hz também, que nessa faixa etária de preço está um pouco em falta. Geralmente tem mais 90. Mas apenas 4 GB de RAM e a tela TFT LCD dele, para Samsung é algo bem chato, por conta que, por ser uma marca tão conhecida pelo AMOLED no smartphone que tem um potencial de ser um grande custo-benefício, ela colocar apenas um TFT deixa ele um pouco balançado. A tela vai ser boa, mas não vai ser nem de perto a melhor que a gente tem da Samsung. E tem smartphones da Samsung mais barato que isso que tem tela AMOLED. Fica o porquê de ela ter feito isso ou não. Continuando com a saga de smartphones até R$ 1.500, vamos ter o Moto G60. Um celular com a tela de 6.8 polegadas IPS LCD de 120 Hz. Vai ser o maior de todos que foi citado até então. Ele não contém o som estéreo também, ou seja, deixa um pouco a desejar também. Mas ele vai ter um processador 632G. Ele não terá o 5G. Esse G do final vai ser mais um otimizado para games. Não vai ser o melhor de todos, não vai ser um processador gamer mesmo, mas ele vai ter um bom desempenho no geral para jogos e outras coisas. Ele vai ter 6 GB de RAM e 128 GB, ou seja, ele vai ter um plus a mais comparado aos outros para jogos, além do processador ter uma potenciazinha a mais. Ele vai ter novamente 3 câmeras, mas a principal vai ser de 108 megapixels, ou seja, vai ter uma qualidade muito boa, não vai ser o melhor do mercado, mas vai ter realmente fotos muito interessantes. A outra wide já desce bastante, já é 8 megapixels apenas. E a terceira de 2 megapixels novamente para completar o trio. Já a câmera frontal ele vai ter 32 megapixels e ela vai ter uma coisa meio que inédita para os dias de hoje, que é o flash. Sim, ele vai ter um flash frontal. Uma coisa que faz tempo que eu vi, a última vez que eu vi acho que foi no J5 Prime ainda, na linha J alguma coisa Prime, que tinha outro dessas linhas bem mais antigas da Samsung e tinha ainda. Ele vai ter um bom desempenho, vai ter uma ótima duração de bateria, boas câmeras e para mim o mais impressionante ainda é ter o flash frontal ainda. Para os dias atuais é algo novo ainda, tipo, não é algo tão usado na verdade. Essa seria a melhor palavra. Mas o brilho da tela, por não ser AMOLED, não é dos melhores. Não tem som estéreo, que acho que é algo que falta muito em vários smartphones da Motorola, principalmente os lançamentos do ano passado. O desse ano tem alguns que elas colocam, mas são poucos. Ela deveria colocar mais, sendo que a Xiaomi, seus smartphones mais básicos possíveis, ela também está colocando som estéreo. Então, mesmo que não fosse de ótima qualidade, pelo menos tivesse ainda, que daria uma vontadezinha a mais de um plus a mais. Além do tempo de recarga dele não ser dos melhores, e apesar dele ter uma tela 120 Hz, não são todos os jogos que rodam a 120 FPS. Na verdade, quase nenhum roda. E para ninguém dizer que eu odeio essa marca, mas que eu tenho uma decepção com essa marca muito grande, vou falar do Realme 9i, que não tem grandes coisas, que ele está caro pelo preço, mas quem for fã da marca, pode comprá-lo. Ele vai ter uma tela 6.6 IPS LCD de 90 Hz, som estéreo, vai ter o processador da Qualcomm Snapdragon 680 novamente, vai ter 6 GB de RAM e 128 GB, dependendo da versão, é claro, vai ter algumas outras versões. A câmera principal de 50 megapixels apenas, e outras duas, uma de 2 megapixels para macro e outra de 2 megapixels para câmera de desfoque de fundo. Infelizmente não vai ter câmera ultra-wide, que para mim é como posso falar, é ridículo não ter. Meio que celulares mais simples já tinham bem antes, e hoje em dia o smartphone na faixa etária de preço que ele tá atualmente faz olhar para ele e pensar que isso é o passado ainda, que ele tá preso nisso.
E a frontal vai ter apenas 16 megapixels, não vai ser nada de novo ou extraordinário. Ele vai ter uma tela muito boa, de 90 Hz, ele vai ter um som estéreo muito interessante, e ele vai ter um ótimo desempenho pela categoria dele, que é de intermediário de entrada, vamos assim dizer. Além também de sua ótima bateria. Mas em contrapartida, ele não vai ter um bom tempo de recarga, ele vai demorar um pouquinho. As câmeras deles não chegam nem perto de serem interessantes. E pelo conjunto dele, o preço está bem salgado. Vale apenas para quem quiser quem é fã da marca realmente querer ele. Ou por causa que ele é bonitinho, mas não vale a pena pelo preço e nem pelo conjunto. Existem vários celulares de outras marcas que fazem muito melhor por um preço menor. Ou até pelo mesmo preço, coisas melhores ainda. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de ter feito uma lista mais extensa, com mais opções de smartphones. Só que esse ano, para mim, até então, não está tendo lançamentos interessantes. Ano passado tivemos lançamentos muito bons nessa faixa etária de preço. Até R$ 1.500 você conseguia vários smartphones de várias marcas, pelos quais você podia olhar e pensar, interessante. Esse ano não tiveram muitos, teve várias marcas que lançaram coisas que não precisavam para quê, e que lançaram o smartphone novamente que meio que cortam. Um que eu estava de olho para colocar da Motorola era o Moto G41, que é um lançamento legal até, só que ele já foi próprio cortado pelo Moto G52, que ele é mais interessante e é mais barato. Teve o Redmi Note 10 que eu queria colocar também, que inclusive vale uma menção rosa a ele para caso você quiser um smartphone da Xiaomi, que tem câmeras melhores. Então vai ser o Redmi Note 10, que o 11 ele não é tão bom para fotos. Ele é bom no todo geral, no conjunto geral ele é muito bom, mas nas fotos que ele pega um pouco. Acaso você queira um smartphone da Xiaomi, com câmera boa pela faixa etária de preço de R$ 1.200, R$ 1.300 no máximo, vale uma menção rosa a ele. Que ele não vai ter uma tela de 90 Hz, ele só vai perder pela tela de 90 Hz. No geral ele vai ser bom, só as câmeras que ressaltam ele. O resto, ou ele é igual ou um pouquinho pior que o Redmi Note 11. Mas ainda assim é um bom smartphone para quem quiser investi-lo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtam, se inscrevam. Eu vou deixar o link abaixo na descrição dos melhores preços que eu posso conseguir encontrar no dia atual que eu estou gravando. No dia atual que for postado, na verdade. Sempre lembrando que os preços podem mudar nos links que eu colocar, ou seja, é sempre bom vocês também pesquisarem por fora, verem conteúdo de outros canais também, vendo mais profundo sobre os smartphones. Recomendo bastante vocês assistirem o canal do tudocelular.com, que eles falam todo do smartphone e vai ser bem resumido, só que muito explicativo. O único celular que não vai ter um vídeo ou um review mais profundo vai ser do M23, que foi um lançamento mais recente da Samsung. Mas todos os outros vão ter vídeos, vai ter tudo bem explicadinho sobre todos os pontos. E é isso, se inscrevam, curtem o vídeo, compartilhem e tchau!